Formação das monarquias nacionais. A respeito dessa temática que inicia nossos estudos referente ao sétimo ano, nós vamos ver que inicialmente é importante a gente compreender o que foi a Idade Média. A Idade Média é um período que vai do século V ao século XV da era cristã. A Idade Média também ela é conhecida como a Idade das Trevas, está aí colocada principalmente pelos filósofos iluministas. E a Idade Média ela é dividida entre Alta e Baixa Idade Média. Aqui nessa imagem eu coloco também a característica que marca o início, que é a queda do Império Romano, e o fim, que é justamente por conta da tomada de Constantinopla pelos turcos, isso já no século XV. Então nós vamos ver que a Idade Média, como eu já coloquei aqui, ela é dividida em alta e baixa. A parte alta ela é marcada principalmente pela influência do sistema feudal, pelos reinos germânicos, os francos, a influência principalmente do contexto da religião islâmica na África e que também chega à Europa. Então essas são algumas das temáticas marcantes que retratam o período da Alta Idade Média. Já o período da Baixa Idade Média, dois momentos nós vamos citar aqui, que foram as cruzadas, as guerras religiosas e, como é o assunto da aula de hoje, a questão das formações das monarquias. Lembrando que monarquia significa rei, o poder nas mãos do rei. Então nós vamos entender como foi que se desenvolveu as formações das monarquias nacionais exclusivamente na Europa. Então nós vamos ver que a formação dessas monarquias, elas ocorreram durante o período da Baixa Idade Média, que foi entre o século XII e o século XV da era cristã. Lembrando que a Idade Média, como eu expliquei na imagem anterior, ela é dividida em alta e baixa. E a formação das monarquias nacionais ocorreu no período da Baixa Idade Média. Quais foram os países da Europa que desenvolveram inicialmente essa formação de monarquias, a implantação de reis, mais especificamente? Quatro nós vamos destacar aqui, inicialmente, que foi a Espanha, Portugal, a França e a Inglaterra. Então, esses quatro países europeus que eu estou citando aqui foram os primeiros países da Europa Ocidental a desenvolver a implantação, a formação de monarquias no período da Baixa Idade Média. Nós vamos ver que o motivo desses países europeus implantarem esse novo sistema político com a figura nas mãos do rei foi por conta do crescimento demográfico. O que é que vem a ser isso? As cidades, as populações da Europa vinha crescendo constantemente do período da Alta para a Baixa Idade Média. O surgimento de uma nova classe, que era a burguesia, os banqueiros, comerciantes, por exemplo. O desenvolvimento do comércio foi outra característica que marcou justamente essa implantação desse novo sistema político, no caso, as formações das monarquias. E, além disso, a expansão das rotas marítimas fizeram com que o modelo feudal já não funcionasse mais. Lembrando que o feudalismo é aquele sistema político em que vai basear a sociedade especificamente em estamentos entre a nobreza, o clero e os camponeses. Então, com todas essas características, entre elas o crescimento demográfico, o surgimento da burguesia, o desenvolvimento do comércio, entre outras questões, e o enfraquecimento do feudalismo, claro, houve o desenvolvimento econômico, um novo modelo econômico vem a surgir, junto com um novo modelo político, que é o quê? A monarquia. E essa monarquia, como eu já coloquei anteriormente, é o poder nas mãos do rei. Então, pelo enfraquecimento do sistema feudal, pelo crescimento da população, justamente por conta desse novo modelo econômico, foi implantado também um novo modelo político, que era a figura do rei. A igreja e a nova classe, a burguesia, são outras características sociais que vão ganhar grande destaque nessa influência e implantação das monarquias, sem falar na implantação do capitalismo. Nessa imagem aqui, pessoal, nós vemos como era desenvolvido o Estado absolutista. Nós vemos que o Estado moderno tem na figura do rei o seu principal representante, o monarca. Com esse fortalecimento, alguns reis se apropriaram do poder que o Estado lhe permitiu. Né? Então nós vemos aqui como era organizado a sociedade, quem era que pagava impostos, né?
que no caso eram os camponeses. Quem era que sofria maior exploração por parte da burguesia, que, segundo a nossa imagem aqui, eram os artesãos. E nós vemos que tanto a nobreza feudal, como os membros da igreja, como também a burguesia, todos esses representantes dividiam os seus poderes em si, exploravam quem era um pouco inferior a eles, mas que sempre iria beneficiar a figura do Estado absolutista, na figura do monarca, do rei, ok? Então, aqui é um pequeno resumo a respeito da formação das monarquias nacionais. Aqui nós vimos como era organizado o Estado absolutista na figura do rei, por que surgiu a implantação das monarquias, né, a figura dos reis nos países, por conta do crescimento demográfico e econômico, quais os países que se desenvolveram e formaram monarquias nacionais, que no caso foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra, ok? E nós vimos as causas que levaram o início e o fim da Idade Média, ok? Agora nós vamos continuar nossos estudos a respeito do nosso livro didático.